Hi guys! Então, sétimo ano, hoje nós vamos analisar alguns tópicos das matérias do terceiro trimestre, tá bom? É um ano atípico para todo mundo, mas nós vamos seguir firme e fortes, igual vocês permaneceram fortes aí no segundo bimestre, terceiro, quarto e assim por diante. Então, nós vamos analisar agora alguns tópicos a serem estudados. Então, nós já vimos no primeiro e no segundo bimestre o Simple Past, né, que é o passado simples. E agora, nesse terceiro bimestre, nós vamos estudar o verbo modal can, que é no presente e no passado. Então, o verbo can é aquele que permite possibilidade, habilidade, tá? E aí o vocabulary practice, adjectives, principalmente a gente vai ver alguns adjetivos aí, prepositions of time, preposição do tempo, expression, expressões, holidays, feriados, e o banco de questões. Então, lembrando, reforçando a ideia com vocês, vocês irão receber o banco de questões impressos, e aí esse banco de questões vai ser o portfólio de vocês, onde todas as atividades vão ser registradas e documentadas. Então, estou ressaltando a importância desse banco de questões. Então, vamos analisar o Simple Past. A gente vai ver algumas regrinhas, tá? Então, lembrando que essa matéria já foi do primeiro e do segundo e a gente está revisando. Então, vamos analisar três ângulos aqui agora. Então, eu vou colocar uma canetinha aqui, um marca-texto, tá? E aí a gente vai analisar a importância dessas regrinhas. Então, vamos aqui dessa primeira aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, aqui, o mais importante é que essa regrinha, a maioria dos verbos terminam em ED. Lembrando que são os verbos regulares, tá? Então, aqui, ó, regular verb. Vou colocar aqui, ó, não vai ficar tão legalzinho aqui, mas aqui é lembrando dos verbos regulares, regular verbs. E aqui, pessoal, por exemplo, play, que é o verbo brincar, jogar, played, jogou. Visiting, que é o verbo visitar, ó, visited, visitou. Mix, que é o verbo remexer, mixed, remexeu. Talk, que todo mundo lembra, é o verbo conversar, talked, conversou. Finish, que é o verbo terminar, finish, que terminou. Então, esses verbos regulares, quando passam para a forma do Simple Past, ele vai acrescentar o ED. Só que aqui a gente tem uma regrinha especial, que é igual ao Simple Present, quando a gente viu no sexto ano. Quando os verbos terminam em Y, eu simplesmente corto o Y e acrescento IED, tá? Então, a gente vai ver alguns verbos que vão terminar em IED, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó o verbo carry, que é carregar, e cry, que é chorar. Olha esse aqui, eu vou colocar uma observação aqui, esses verbos aqui, tá? Share, para quem não sabe, é dividir, dividiu. Carry, olha, terminou em que, pessoal? Em Y, os dois. Aí foi precedido de quê? De consoante. Então, a palavra anterior foi uma consoante. Eu simplesmente corto o Y e acrescento IED, tá? Mas na regra geral, acrescento o ED. E quando os verbos são irregulares, esse aqui, pessoal, é decorar. Então, a gente tem que decorar, tá bom? Bring. O que são verbos irregulares? O próprio nome já diz. São verbos que a forma do presente e do futuro sofrem o quê? Mudam, tá? Mudam totalmente. Então, vou colocar aqui, mudam. Bring, que é o verbo trazer. Brought, que é trouxe. Bring, vencer. Wrong, venceu. Go, que é ir, went. Então, são verbos que a gente tem que decorar. Então, tanto é que no sexto ano eu passei para vocês uma lista dos verbos regulares e uma lista dos verbos irregulares. E aqui é uma terceira regrinha, que são alguns verbos que não mudam, eles permanecem o mesmo, tanto na forma do presente quanto no futuro. Também decorar. Hit, que é
no sentido de música, música também. Quite, quieto, quiet. Cost, custar, cost, custou. O que vai mudar aqui nesses verbos? Mas eles são os. Sabe o que muda? A pronúncia, tá, pessoal? Então, a pronúncia muda. Mesmo que a grafia seja a mesma, vai mudar. Então, hit, hat, quit, quat, coast, cost, hurt, heart, cut, cut, put, put. Então, aqui a pronúncia vai mudar, mas eles permanecem. Mas como é que eu vou saber que é passado ou futuro? O que me permite avaliar é porque sempre vai ter um termo, uma circunstância que me indica passado. Então, a gente vai ver algum termozinho. Por exemplo, last year, ano passado, é um termo que indica passado. Last night é um termo que indica passado. E aí a gente vai analisar. Então, quando que eu vou usar o simple past? Você vai utilizar quando as ações forem concluídas, concluídas. Então, que começaram, olha que interessante, que começaram e terminaram no passado. Olha o exemplo aqui do simple past. Então, o simple past, ele vai ter um termo que vai me indicar que a frase está no passado. Pode ser yesterday, que é ontem, the day before yesterday. Então, quando a gente fala a expressão anteontem, a gente utiliza the day before yesterday. Last night, que é ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. Ago, atrás. Então, são termos que permitem avaliar que a frase está no simple past, ok? Então, é interessantíssimo. Gravem esse pedacinho aqui, ó, porque é importantíssimo para eu saber que a frase está no passado. E também vai ter outro auxiliar que vai me indicar que a frase está no passado, que vai aparecer ele logo, logo. Então, olha aqui, ó, olha que interessante. Esse termo aqui, o did, ele é um auxiliar do passado. O was também é um auxiliar do passado. Só que é o auxiliar do verbo to be. E esse aqui é o auxiliar do passado do auxiliar do, que é no presente. Então, vamos ver aqui, ó. We didn't not go to school yesterday. Então, nós não fomos à escola ontem. Então, aqui eu utilizo um termo no passado, did, né? Então, quando eu utilizo o auxiliar did, tá vendo esse auxiliar aqui? O verbo, ele tem que permanecer na sua forma, o quê? Original. Vou colocar aqui, vou tentar, né? Que a coordenação motora aqui não tá muito boa. Então, original. Go to school yesterday. Então, nós fomos à escola ontem. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi ontem. Então, his birthday foi. Então, quando eu falo foi, que é o verbo to be no passado, a gente utiliza o was. E se, por exemplo, eu falo assim, their birthday, o aniversário deles, aí eu já utilizo were. She studied math last night. Então, ela estudou matemática ontem à noite. Então, ela estudou. Então, she studied, né? Math the last night. Então, são termos aqui que permitem avaliar que a frase está no passado, porque são situações. I traveled to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. Traveling, né? They visited their uncle last month. Então, eles visitaram seu tio, o tio deles, mês passado. Então, olha aqui, last month é outro indicativo da frase está no passado. I called you 3 days ago. Eu telefonei para vocês 3 dias atrás. Então, 3 days ago. Ok? E aqui, pessoal, está mostrando os verbos regulares. Nesses aqui, prestem atenção, que aqui eu firmei aqui uns. Os verbos regulares têm a questão do ED, tá bom? Mas também tem uma regrinha aqui, que eu vou focar nessa daqui, ó. Ó, presta atenção. Esse aqui são verbos que a gente já ouviu falar desse nome aqui, ó, CVC. O que significa? Consonant, vowel, consonant, né? Consoante, vogal, consoante. O que eu faço com os verbos que são terminados em consonant, vowel, consonant? O que são consonants? São verbos que terminam em, olha aqui, ó, consoante, vogal, consoante, ó.
que eu faço? Eu dobro a última letra e acrescento ED. Somente para aqueles verbos regulares, regulares, que terminam em C, V, C, que é consonant, vowel, consonant. Olha os exemplos aqui, ó. Stop, stop it. Control, control it. Plan, plan it. Prefer, prefer it. Então, olha aqui, ó, as 3 últimas letras terminarem em consoante, vogal, consoante. Então, eu dobro a última letra e acrescento ED. Esse aqui a gente viu que são terminados em Y e precedidos de consoante. O que eu faço? Eu corto o Y e acrescento ED. Olha aqui, to study, studied, to worry, worried, e assim por diante. E aqui são aqueles terminados em Y, mas precedido de quê? Vogal. Eu simplesmente acrescento o quê? O ED. E aí, a formação do Simple Present é o que? O sujeito, o verbo e o complemento. Na forma negativa, pessoal, a gente vai ter a contração do did, né? Que pode ser o did not ou didn't, que é o auxiliar negativo. Então, vamos ver aqui, ó. Como que vai ser? Gravem essa estrutura aqui na forma negativa, do Simple Past. Então, vai ser o sujeito, o didn't, might not, ou podem ser o didn't, o verbo principal, mais o que? O complemento, tá bom? A gente vai ver a aplicação, olha aqui, ó. She didn't not like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês. Então, poderia ser she didn't not like the English teacher. She didn't like the English teacher, né? Então, quando eu acrescento did, not ou didn't, o verbo ele tem que permanecer na forma original. E na forma interrogativa é o mesmo do simple present, pessoal. Quando eu já trabalhei com vocês. É o verbo auxiliar primeiro, depois vem o sujeito, o verbo principal e depois quem? O complemento. Então, ficaria did ou didn't, né? Pode ser tanto na forma negativa. Então, tá perguntando, didn't she like English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Então, olha aqui, ó, somente o verbo auxiliar did é conjugado no simple past, porque ele é exclusivo do simple past. Não é necessário conjugar o verbo principal, tá bom? Então, o verbo permanece na forma original. E aqui, pessoal, para a gente fazer um review, é a revisão, né, da lista, primeira lista do terceiro bimestre, e aí a gente vai analisar as questões aqui. Então, tá falando aqui, ó, lê a tirinha a seguir e responda as questões em inglês. Aí ele fala, this is Mr. Spikely, my third grade teacher. Aí ele tá lendo o livro do ano, né? She hates me, she made me take summer school. Aí ele, she was okay, I guess. Thus the lovely reindeer Arnold, Groit and Blake are tough. Então ele tá falando, olha, esse aqui é a senhora Spiral, né? O nome dela, da professora. Que foi minha professora no terceiro ano. Aí ela fala, ela me odiava, ela me fez pegar férias de verão. Então, ela me fez pegar férias de verão. Ela era ok, eu acho. Aí tá falando aqui, ó, as qualidades, né? Então, ela, lovely, glam, que tá falando assim, ó. Então, isso aqui eram apelidos, né? Por exemplo, ele fala assim, feia, aí fala barulhenta, ganso, dentes para fora. Então, tá mostrando as qualidades daquela professora. Aí ele fala, letra A, who hates John? Então tá perguntando, quem odiava John? Aí ele fala lá quem odiava ele. Did the third grade teacher make John summer school? Então tá falando assim, que a professora no terceiro ano fez John pegar férias de verão? Aí de acordo lá. Se sim, então você coloca, aqui quando a gente utiliza did também, a gente faz pergunta de sim ou não, yes or no. Yes or no. Então, se for sim, yes,
he did. Então, sim, fez. Se não, aí você coloca no. He don't. He didn't. Tá bom? Então, vocês vão perguntar com sim ou não. E aqui, pessoal, vocês vão ter que ler esse texto que fala sobre Napoleão Bonaparte. E aqui está mostrando toda a trajetória dele, né, em relação a quando ele fala assim, a questão de Portugal, Dom Pedro, né? E aqui tá falando as aventuras de Dom Pedro, principalmente na hora que achou ouro no Brasil. E aqui você vai ter que correlacionar as sentenças, né? Com quem fez, por exemplo, declarou a independência de Portugal, quem foi? Arrived in Brazil in 1807. Então, quem que chegou no Brasil em 1807? Aí você vai olhar de acordo com o texto. Was Dom Pedro father? Era o pai de Dom Pedro. Aí você vai analisar. Aqui a 2 você vai ter que marcar se a sentença é verdadeira ou falsa. Por exemplo, was found in 1619. Então, encontrou em 1690. É verdade? Foi encontrado algo em 1690. Pedro was the prince regent. Pedro era um príncipe regente, de acordo com o texto. True ou false? E aí você vai retirar dois termos no texto que indicam passado simples e passado contínuos. Lembrando que passado contínuos é aquela forma que termina em ing. E na questão 3, você simplesmente vai usar as formas, né, que ele fala aqui, ó. Por exemplo, prepare, né, que é preparar. Aqui, lembra que quando a gente vai trabalhar a forma contínuos, a gente precisa do verbo to be. Verb to be, vou colocar aqui. Verb to be. Mais o ing. Tá? Então, olha aqui a primeira. Yesterday at 7 p.m. I prepare past continue dinner when Joseph calls simple past. Então, aqui está me indicando I am, porque quando você vai utilizar a forma do past continuous, você tem que... Quando você vai utilizar a forma do contínuo, você tem que colocar o verbo to be. Só que aqui, ele está pedindo past. Então, aqui, ó, desconsiderar esse aqui. É o was, né? I was preparing, aí você vai colocar ing agora, preparing, ó, preparing, então isso aqui é o ing. E aí você vai analisar o verbo e o que ele está pedindo, simple past. Da mesma forma, past continuous, tá? Então no past continuous aqui o verbo to be, e aí você tem que olhar a forma do verbo to be no passado. Então no verbo passado a gente tem duas colocações, ou was. Ok, pessoal, o were, isso aqui eu já expliquei, o passado do verbo to be para vocês. E aí vocês vão fazendo assim por diante. Então, hoje foi só uma pequena explicação sobre os conteúdos do terceiro bimestre. Hoje eu enfoquei mais no simple past. E aí vocês vão tirando dúvida comigo no WhatsApp, se tiver algum resquício aí de dúvida. Então, espero que vocês façam com bastante carinho essa atividade, com bastante atenção, tá bom? E desejo para vocês um ótimo terceiro bimestre. Bye bye, see you later!